Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai ouvir esse vídeo, mas que Deus venha falar profundamente ao teu coração. Eu espero que você esteja bem e que você venha se animar. Eu já quero começar profetizando que hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de bênção, hoje é um dia de milagre para a tua vida. Hoje é um dia que o Senhor criou exclusivamente para te abençoar. Glória a Deus. Até o final do dia eu creio que o Senhor vai surpreender o teu coração. Até o final do dia eu profetizo que o Senhor vai criar uma situação ao qual vai alegrar a tua alma, vai reverter essa situação. Eu não sei o impossível que hoje você está enfrentando, mas o meu Deus, ele chegou aonde você não chegou. O meu Deus, ele chegou primeiro para te abençoar, para te dar a vitória. Eu profetizo em nome de Jesus, tudo aquilo que está retido no mundo espiritual seja desprendido, seja solto, e que venha ao teu encontro tudo aquilo que diz respeito, que está retido no mundo espiritual sobre a favor da minha vida e da tua vida, seja liberado em nome de Jesus. Por que eu tô falando isso? Daniel, ele orou 21 dias, só que a bênção ele já tinha resposta desde o primeiro dia, só que estava preso no mundo espiritual, ao qual Miguel teve que ir lá guerrear com o rei da Pérsia, no mundo espiritual, uma potestade. Então, muitas das vezes, as nossas bênçãos já foi até liberado no mundo espiritual. O Senhor já liberou a bênção pra gente. Só que ele tá retido, porque há uma batalha espiritual, meu irmão, terrível, que a gente não vê. Quando a gente ora, é uma guerra espiritual terrível. Primeira dificuldade pra gente orar. É uma dificuldade, é uma guerra, é uma luta, é uma peleja. Parece que dá tudo errado, parece que chega visita, parece que vem um cansaço, vem uma dor de cabeça, vem um sono, vem um desânimo, e filho que vai lá, perturba, e marido que não deixa, mulher que não deixa. É uma dificuldade, por quê? É na oração que a gente vence, meu irmão. É na oração que tá o segredo da nossa vitória. É na persistência. A Bíblia fala que tinha uma viúva, que ela ia até que ele ia até o rei, falando, rei, faz justiça em meu favor, faz justiça em meu favor. E aquela viúva, ela persistia diariamente. E a palavra fala que aquele rei, ele era terrível, ele não temia homem nenhum e nem temia Deus. Só que ele se sentiu molestado, ele se sentiu incomodado. E ali a palavra fala que ele decidiu fazer justiça. Ele se incomodou por causa da persistência daquela viúva. Agora imagine se ela vai uma, duas vezes e se intimida porque o rei não gostou e se cala. Ela não tinha recebido a vitória. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Por vezes a gente vai orar. E a sensação que tem é que nada tá acontecendo. A sensação que tem é que as coisas estão piorando. A sensação que a gente tem é que parece que Deus não tá ouvindo a gente. Que nada tá acontecendo. As coisas estavam até indo ali e tu começou a orar, puf, o negócio piorou. Não é verdade? E é assim na minha e na tua vida. Só que a gente não pode desistir, a gente não pode recuar de forma alguma. Você tem que ir pra cima, meu irmão, tem que insistir. Insista, porque a vitória ela vai ser liberada. Agora eu já profetizo também tudo aquilo que tá retido, sabe? Aquele papel parado, o Senhor coloca por cima. Algo que você está esperando há muito tempo, parece que nada acontece. Seja liberado o teu favor em nome de Jesus, que o Senhor surpreenda o teu coração antes desse dia terminar, antes do dia amanhecer, após o dia amanhecer, que chegue uma notícia que traga vida, que traga vitória, que traga um ânimo, porque a vida ela não pode ser só de luta, só de dificuldade, só de peleja, não, meu irmão. Senão a gente não aguenta. A vida ela tem que ter um respiro, tem que ter a bênção, tem que ter um refrigério na alma. Senão não faria sentido a gente viver o tempo todo na prova, não. Uma hora Deus vira o cativeiro, uma hora Deus muda a situação, porque a gente precisa disso. A gente precisa, a nossa alma precisa, porque a espera adiada, ela adoece a alma, ela desanima. Então a gente precisa desse socorro, dessa provisão de Deus ao nosso favor. Glória a Deus. E eu já quero deixar uma palavra aqui em Daniel 6, que fala Daniel na cova dos leões. Eu ia falar sobre outra palavra, mas o Senhor colocou em cima dessa palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu liberei sobre a tua vida, Ele ministrou em meu coração essas coisas retidas, que seja liberado em nome de Jesus e venha ao nosso encontro, né? Aquilo que é nosso vai chegar até nós em nome de Jesus. E o Senhor me liberou essa palavra, me trouxe ao coração essa palavra aqui, Daniel 6. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai conversando um pouquinho, certo? No início, aqui no versículo 6, no primeiro, fala assim: apareceu Ben-Eldário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, do quais Daniel era um dos tais. E aos quais esse príncipe desse conta para o rei e não sofresse dano algum, ou seja, Daniel era um dos protegidos do rei. Por quê? Você acha que Daniel foi nomeado por acaso? Claro que não. Primeiro Daniel ele foi tirado da terra dele. Ele foi levado ali para aquele reinado. Não foi necessariamente uma escolha dele. O nome dele foi até mudado, como se o inimigo quisesse que ele esquecesse as raízes dele.
que esquecesse do povo dele. E ali tinha os costumes, né? Tinha todo um estilo de vida totalmente diferente. E como lá no início a gente sabe, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E houve uma honra de Deus, com sabedoria, com entendimento. E ele, Sadraque, Mesaque e Abednego também. Então Deus honrou. E quando a gente é fiel a Deus nas mínimas coisas, Deus ele coloca a gente no muito. Meu irmão, se tu não for fiel, se tu não é capaz de ser fiel a Deus nas mínimas coisas, você nunca vai viver o grande de Deus. Porque a palavra fala lá em... Deixa eu lembrar aqui. Mateus 25, deixa eu ver. Mateus 25, 21 fala: bem, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aqui fala dos talentos, né? Que ele recebeu um talento e ele multiplicou aquele talento e entregou ao Senhor além do que ele tinha recebido. E essa palavra também é muito bonita. Por quê? Se você não for fiel no pouco, você não vai viver o muito. Impossível, meu irmão, você viver o grande de Deus se você não consegue atender o Senhor aos pequenos comandos. Tipo, não faça, não vá, não se envolva, fique de fora. E o Espírito Santo, ele fala com a gente o tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo tá falando com a gente. E o Daniel, ele se sobressaiu, porque ele sempre buscou ser diferente. Ele sempre buscou fazer a vontade de Deus. Ele sempre buscou não deixar se contaminar com o banquete do rei, com aquele estilo de vida deles. Nunca deixou se contaminar. E Daniel, ele se sobressaiu. Imagine, 120 príncipes, e ele ficou um dos 3, ao qual ele desse conta ao rei direto. Ele falasse com o rei direto. Tudo que acontecesse ali, ele tinha toda a liberdade de chegar pro rei e conversar. E não poderia acontecer nenhum mal sobre ele. E aqueles príncipes, é claro, e presidentes, eles ficavam injuriados. Porque Daniel estava numa posição de destaque. E na nossa vida é assim, meu irmão. Quando a gente está em posição de destaque, a oposição, as pessoas que estão ali muitas vezes ao nosso redor próximo, não gosta. Não gosta. Se incomoda pelo Senhor te colocar em posição de destaque. Porque eles não entendem. Porque não é a gente que se coloca em uma posição. Não é a gente que se coloca em determinado lugar. Não é. É o Senhor que nos coloca. É o Senhor que nos faz assentar em lugares elevados. Não somos nós que nos colocamos. E tem gente que se incomoda. Tem gente que se incomoda com a honraria de Deus na nossa vida. E eles ficavam buscando ocasião para que achasse alguma coisa contra Daniel. Que pudesse acusar Daniel. Que pudesse falar assim, culpá-lo por algo diante do rei. E eles procuraram. E não acharam. Por quê? Porque Daniel era fiel. Daniel era fiel a Deus, Daniel era fiel aos seus princípios, Daniel era fiel ao rei. Meu irmão, não adianta nada tu dizer que é crente, dizer que é obediente a Deus e quebrar as normas aqui da terra, de não obedecer à tua liderança, seja na igreja, teu pastor, seja teu líder do grupo, seja no trabalho, o teu gerente, teu encarregado. Por que Jesus falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus? Porque a gente tem que estar assim, debaixo de uma governança aqui, dos homens. E você precisa respeitar. Se você não respeita, você está fora da palavra, você está fora do princípio de uma vida com Deus. Porque você precisa respeitar, precisamos pagar imposto, precisamos obedecer às leis de trânsito. Não estamos isentos. Porque Daniel, ele estava num lugar de destaque? Tava sim, Deus colocou ele lá. Mas se ele não andasse corretamente, tinha achado falha nele. E somos arrodeados por uma nuvem de testemunha. Somos arrodeados, somos observados, somos julgados. Às vezes, mesmo não estando errado, as pessoas procuram defeito. As pessoas inventam defeito para nos prejudicar. Inventam falhas para nos prejudicar. E por vezes estamos sendo corretos, andando fielmente na presença de Deus. E é assim, meu irmão, o homem maligno, o homem sem Deus, o homem sem direção, quando ele não vê uma falha em ti, quando ele não acha, ele inventa. Ele inventa para te prejudicar. E não foi diferente aqui. Eles olharam e não acharam falha, não achou. Gente, não tem. Ele faz tudo certo. E você acha que as pessoas não ficavam observando ele? Tudo que ele falava, comandava, as atitudes dele em relação às dificuldades, tudo ele era observado. Para achar uma falhinha só que pudesse prejudicá-lo diante do rei, mas eles não achavam. E
E aí no versículo 5 fala, então os homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. E se não acharmos contra ele, na lei do seu Deus. Ou seja, fisicamente ali, né, na postura dele, não acharam falha. Não acharam. Daniel era um homem que prezava uma identidade em Deus. Não se corrompia, era diferente. Ele não sentava em rodinhas, ele não falava mal dos outros. Quando ele via que o negócio estava ali, Daniel já se retirava. Eu estou parafraseando e eu estou falando o que eu achava aqui em cima da palavra. A conduta do Daniel era irrepreensível. E não é à toa que ele estava na postura entre os três, né? E ali, como eles estavam observando para achar uma falha, e aí ele via que Daniel, por 3 vezes ao dia, se colocava de joelho e orava. E ele sempre abria a janela do quarto, voltada para Jerusalém. E ali eles começaram a observar. Ah, peraí. Daniel, ele ora, ele tem o costume de orar 3 vezes ao dia. Todos os dias ele faz isso. Vai lá, entra no quarto, abre a janela, ora. E eu creio que Daniel orava alto, ele não se intimidava não. Colocava a boca no pó e orava. E ali ele falou, bom, já que a gente não acha nada erro nele, vamos procurar na lei do seu Deus. Alguma coisa a gente vai achar ali para acusá-lo, né? E ali juntou todos os presidentes, capitões, príncipes, conselheiros, governadores e concordaram em promulgar um edital e confirmar qualquer petição em espaço de 30 dias que não fosse a qualquer deus ou qualquer homem. E não a ti, ó rei. Ou seja, qualquer deus, qualquer pessoa não podia. Tinha que ser uma petição somente para o rei. Isso que achou. E é engraçado, né? Que foi os príncipes, conselheiros, os capitões, governadores. Então havia um complô. Um complô. Era 120 mil príncipes. Ali na Constituição, que o rei Dário nomeou, contra Daniel. Além desses príncipes, pensa, meu irmão, tinha os governadores, conselheiros. Era muita gente. Meu Deus do céu, como que uma pessoa na direção de Deus, uma pessoa dentro do propósito de Deus, pode incomodar tanta gente? Senhor da glória. E ali ficou observando, já sei, vamos fazer decreto, ninguém pode orar no prazo de 30 dias. Aí eles iam pegar Daniel. Por quê? Era uma prática de Daniel, era o prazer de Daniel, era o momento de Daniel ali falar com Deus. E ali fizeram, né? E o rei Dário, ele foi lá e assinou, porque ele não sabia desse complô, ele não sabia que estavam tentando achar acusação contra Daniel, e não sabia que essa petição seria algo que prejudicaria Daniel. Então, ele assinou, porque ele achou que era outra coisa. O inimigo, ele é assim, ele junta pessoas, né, para se levantar contra o escolhido, envolve outras pessoas ali, e tenta mostrar de uma forma como se fosse algo bom, né? E há muitas pessoas que se deixam ser levadas. Meu irmão, toma cuidado. Toma cuidado com pessoas que vêm falar mal de alguém, principalmente escolhido, principalmente aquela pessoa que procura ter uma conduta diante de Deus, procura ser justo, procura buscar a presença de Deus, procura ser justo com os homens, procura fazer o seu melhor. E de repente, no trabalho tem pessoas assim, meu irmão. Quando você se destaca, as pessoas se incomodam. As pessoas querem te derrubar. Quando o teu gerente, quando você começa a ser visado pelo chefe, pelo dono da empresa, pelo encarregado, e a outra pessoa não se destaca tanto, quer derrubar, quer prejudicar, porque são pessoas infelizes, pessoas que precisam de Deus, pessoas que não sabem ver a vitória do outro, que não sabem se alegrar com a bênção do outro, que ao invés de falar assim, poxa, aquela pessoa está se destacando, aquela pessoa é tão querida, eu vou me aproximar, para eu tentar ser um pouco diferente, para eu aprender, para eu agregar, né? Eu quero saber como é que ele faz, para que eu também venha crescer dentro da empresa, né? A gente sempre tem algo a aprender, a gente nunca sabe de tudo. Por mais que você tenha uma formação, por mais que você tenha um conhecimento, por mais que você tenha anos de empresa, às vezes é aquela pessoa que nem estudo tem direito, nem tanto conhecimento técnico tem, mas vai lá, faz praticamente a mesma coisa que você, às vezes melhor que você. Mas ele vai na direção de Deus. É uma direção que Deus dá, que vai falando assim, olha, faz assim, faz desse jeito, vai por aqui. É uma direção do Espírito Santo, ao qual faça com que ele seja bem sucedido. Isso é um diferencial. Então, ao invés de você se juntar com os outros para tentar prejudicar alguém, né, porque tá se destacando, meu irmão, vai lá, se aproxima, pede Deus, Senhor, me dá sabedoria para fazer com excelência o que eu preciso fazer, porque eu tento fazer, mas eu não consigo me destacar, eu não consigo me sobressair, ou às vezes tudo que eu faço não tá dando certo. Meu irmão, é Deus. Cuidado ao se juntar com pessoas fora do propósito, fora da visão. Você que é crente, não tá vigiando, tá sendo Maria vai com as outras. Não mexe não, meu irmão.
porque tu pode pagar um grande preço. A Bíblia fala que quem não ajunta, espalha. Quem não é com Jesus, é contra Jesus. E quando você se levanta, meu irmão, às vezes você é dentro da igreja. Tem pessoas que não suportam quando Deus levanta uma pessoa, um ministério. Tem gente que não suporta quando aquela pessoa tá se destacando, tá crescendo. Tem gente que não suporta. Eu não entendo a minha alegria quando eu vejo pessoas se destacando, pessoas se desenvolvendo, pessoas fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E é assim que devemos ser, nos alegrar pelos outros, não tentar prejudicar, tentar derrubar. Não, meu irmão, você é melhor que isso. Você é melhor que isso. Deus tem coisas grandes pra você. Se tem uma coisa que eu não tenho inveja de ninguém, de nada, nada. Ai, fulano comprou um carro do ano, glória a Deus. Que Deus abençoe, que prospere, que o carro não dê defeito, que ele seja muito feliz. Porque eu não vou falar, ai, fulano comprou o carro do ano, meu carro é mais velhinho, ai, eu queria um igual. Ai, fulano tem uma casa tão linda, fulano tem um emprego tão bom que eu queria. Não, meu irmão. O que Deus tem pra mim, muitas vezes é diferente. É diferente do que o irmão tem. É diferente a forma que vai chegar até mim. E o Deus que eu sirvo, que você serve, é o Deus dono do ouro e da prata. Deus tem bênçãos infinitas pra mim e pra você. Não tem por que você invejar algo de uma pessoa, uma posição. Não. Tá tudo acessível ali. Basta você clamar. Basta você orar. Basta você pedir. Que Deus tem muito além pra você. Então você não precisa ficar arquitetando, falando mal, inventando conversa, mentira sobre aquela pessoa só porque ela se destacou mais que você. Você é melhor que isso, meu irmão. E a palavra fala que eles chegaram até o rei Dário e falou, né? Ah, lembra aquele decreto que o senhor assinou que não podia fazer nenhuma petição? Então, pois é, rei. Aconteceu que a gente acabou achando Daniel. Só que eles fizeram de propósito, né? E levaram de uma forma como se não soubesse. E as pessoas quando elas são malignas, vou usar essa palavra, né? Tem pessoas muito maldosas que faz as coisas, fala as coisas e depois leva de um jeito como se não soubesse. Ai, não sabia. Não, fala de um jeito maldoso pra ferir, pra machucar, pra cutucar a pessoa e depois leva de um jeito, ai, menino, falei isso pra fulano e fulano se machucou, né? Mas como foi o tom que você falou pra fulano? Você tá contando do mesmo jeito que você falou? Né? Mas Deus vê, viu? Toma cuidado. Deus conhece a intenção de cada um, de cada coração. E nada, meu irmão. Nada fica oculto. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, toma cuidado. E a palavra fala que o rei Dário, lá no 14, fala assim: ouviu então o rei essas palavras e ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo, para tu ver. Meu irmão, olha isso. Olha a importância de Daniel na vida do rei Dário. Ele ficou triste, ele se angustiou. O rei que assinou um decreto, ao qual não sabia que era para prejudicar Daniel, trabalhou para livrar. Aí veio aqueles homens. Então aqueles homens juntos foram ao rei e disse: sabe, ó rei, que és lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. E assim eles fazem, né? Tramam tudo e ainda reforça ali pro rei, que ele não pode voltar atrás, que ele assinou, que ele decretou, como é que ele ia voltar atrás, né? E a palavra fala que o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançou Daniel na cova do leão e disse: Daniel, ó teu servo, a quem tu continuamente serve. Não, vamos lá. E Daniel, e lançaram na cova do leão. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrarás. Meu Deus! Até arrepiei aqui. Eita Deus, até o ímpio sabe quem tu serve. Sabe quem peleja por você. O rei sabia que Daniel era fiel a Deus. Daniel andava com Deus. Ele tinha evidências da fidelidade de Daniel ao seu Deus. Ele via um diferencial em Daniel, que ele não era igual aos outros. Há algo diferente em Daniel, que evidenciava a presença de Deus. E o rei sabia que Deus o livraria. E ali fechou, né? Fechou, selou com o anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. E no 18 fala: então o rei se dirigiu para o palácio e passou a noite em jejum. Meu Deus do céu! E não trouxera à presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Meu Deus do céu! O rei jejuou naquela noite, chorando por Daniel, o ímpio,
clamando por Daniel. O rei jejuou, o rei não deixou que trouxesse música, porque o rei estava inquieto, porque ele não tinha certeza daquela paz que quem serve Deus tem, da paz em meio ao caos, da certeza de que Deus iria prover um milagre. Mas ele jejuou, ele falou, não traga instrumento, hoje eu não quero saber instrumento, eu vou ficar aqui. E da forma dele, clamando, do jeito dele, eu acredito que até a Deus, eu acredito piamente que o rei Dário clamou a Deus. Olha, Deus de Daniel, tu sabes que eu não sabia disso, desse decreto, iria prejudicar o teu servo, meu Deus do céu. Mas rei, ó, Deus de Daniel, entra lá na cova, livra o teu servo, porque eu tenho visto a fidelidade dele a ti, ó rei de Daniel. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza, meu irmão, que o rei Dário, ele fez essa oração. E aí, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei não via a hora de amanhecer. E aí, no 20 disse, chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei, Daniel, servo do Deus vivo, dai-se o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, e não tenho cometido delito algum. É lindo a fidelidade de Deus. Deus usa até o ímpio para interceder, para se comover. O rei Dário não queria ter colocado Daniel naquela situação, porque ele sabia da inocência de Daniel. E quantas vezes pessoas se levantam para nos acusar, para nos caluniar, para nos prejudicar quando estamos inocentemente, né? Mas Deus, ele é fiel, ele é fiel. E o rei sabia a quem Daniel servia, o rei sabia a quem Daniel buscava todos os dias. E eu quero falar para você, meu irmão, falo novamente, aquilo que um homem planta, ele colhe. Deus, ele não se deixa escarnecer. Não se deixa. Ninguém acha que se levantando contra ti para te prejudicar, para tentar te derrubar, para te caluniar, para manchar a tua imagem, para falar mal de você, seja lá para quem for, para pastor, para gerente, para as pessoas, né, para tentar manchar a tua reputação diante dos homens. Meu irmão, tu fica em paz. Quem peleja por ti é o Senhor. O Deus que permitiu que Daniel entrasse na cova é o Deus que fechou a boca do leão, é o Deus que livrou. E Deus, ele deixa. Tem hora que Deus vai dando corda. Vai dando corda. As pessoas falarem o que quiser. As pessoas acham que podem fazer com você o que quiser. Pode te pisar. Pode te humilhar. Pode falar coisas maldosamente pra te machucar. É, porque tem gente que às vezes fala as coisas, meu irmão, maldosamente. Maldosamente. E a pessoa sabe que falou maldosamente pra te prejudicar, pra te atingir, para te desestabilizar, porque o inimigo, ele vai nas tuas emoções. Ele vai nas tuas emoções. Daniel, ele se manteve estabilizado. Ele sabia que Deus passaria com ele essa situação. E ele sabia. E o que eu acho, olha, mais lindo, olha no 23 que fala: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou. Não tinha um arranhão, porque creram no seu Deus. Meu irmão, Daniel não tinha um arranhão. Não tinha um machucado. Não tinha nada. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Não foi achado dano nenhum. Acho que o rei Dário falou assim: vai lá, todo mundo, olha lá, faz uma inspeção, olha o braço, olha a perna, olha ver se não tem algo arranhado lá que o leão fez. E não achou nada. E muitas vezes é assim, as pessoas acham que fala, se levanta, calunia, acha que vai sujar a tua reputação, acha que vai manchar, e no final não há nem dano. No final, Deus permite mostrar quem são as pessoas que estão tentando te prejudicar. E aquela pessoa que achou que ia te fazer mal, que ia te derrubar,
quer te tirar do seu cargo, quer te tirar da sua posição, seja lá o ambiente que for, igreja, trabalho, seja lá o ambiente que for, no ciclo de amizade, porque tem gente que não é amigo mesmo, tem gente que se faz de amigo. E não adianta, meu irmão, as pessoas quererem te prejudicar. E aí, no 24 fala: e o rei ordenou que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram dele e lhe esmigalharam todos os ossos. Tá vendo? Quem tenta te prejudicar, acontece isso. No fundo, vai viver aquilo que desejou pra você. Lembra da forca do Mordecai? Né? Fizeram a forca pra ele, e no final o Anã que a forca foi pra ele. Não adianta, meu irmão, não adianta as pessoas quererem tramar, te prejudicar, porque no final vão ficar prejudicados. Tudo que você planta, tudo que você planta hoje, você colhe. E aquelas pessoas que queriam prejudicá-los, mas foi muita gente, meu irmão. E o pior é que não só foi eles, não foi só eles. Foi eles, os coitados dos filhos que não tinha nada a ver, as esposas que estavam lá na casa, coitado, que não tinha nada a ver. Morreu todo mundo. Por quê? Mexeu na pessoa errada. Não mexe, meu irmão, não mexe. Não mexe com o escolhido de Deus, não, meu irmão. Não mexe. Não fala mal. Não fala, não julga, fica na tua, ora. Deixa na mão de Deus. Porque a consequência não vem só pra tu, não. Pode vir pra tua família, teus filhos, teu esposo, tua esposa, pros teus mais próximos. A consequência não é só tua. Então, a inconsequência da tua língua, a tua família pode pagar. Toma cuidado, meu irmão. Deixa quieta a pessoa. Vai viver tua vida. Vai viver tua vida. Pagaram caro, pagaram com a vida. A cova que preparou para Daniel foi a cova que acabou ali. E ainda foi pro inferno. Foi pro inferno, meu filho. Morreu sem salvação. Morreu sem salvação. E quando você levanta contra o escolhido de Deus para prejudicá-lo, as consequências podem ser muito graves. Muito grave. Às vezes, Deus não toca nem você, mas vai tocar nos teus próximos. Imagine você tá com o sangue de um filho, de uma esposa, de um esposo, por causa da tua inconsequência. Eu sei que isso é forte, mas é a palavra, não é eu não. Não é eu não. E eu queria que essa palavra fosse só pra ímpio, né? Que não tem entendimento. Mas não é, meu irmão. Às vezes é crente tentando derrubar crente. Às vezes é pessoa que tá ali na mesa da ceia, tá tentando te derrubar, tá tentando te prejudicar, tá tentando te defamar. Infelizmente, é uma realidade. Eu vou falar que não é? É uma realidade. Triste, mas é. Muito grave isso. Então, meu irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Essa palavra aqui é mais pra crente do que pra ímpio. Mas você que é ímpio também, você para e fica prejudicando, tenta prejudicar os outros. Principalmente crente, tu fica longe de crente, porque o negócio vai ficar muito, muito cedo. É a palavra. Pode ficar muito ruim pra você. Não mexe crente não, meu filho. Crente ora. Porque tem uns crentes doidos assim, sabe? Tem intimidade com Deus. Que Deus vai revelando, vai mostrando. Meu irmão. A raiva do inferno é o quê? O diabo arma um laço. O diabo usa pessoas pra se levantar, pra fazer o mal. Aí a gente ora. E Deus mostra. Mostra a pessoa, mostra a intenção do coração. Mostra, meu irmão. Mostra. Mostra. Quantas pessoas que, por inveja, né? Às vezes pega foto, faz obra, leva lá para o terreiro, para fazer mal. Aí Deus vai lá e mostra. Mostra até o terreiro, mostra a foto, mostra tudo e quebra. Então, meu irmão, um conselho que eu te dou, tu que não é crente, tá? Tu que é ímpio, toma cuidado ao mexer com crente. Toma cuidado, principalmente crente que tem intimidade com Deus. Crente que quando ora, o céu se abre. Crente quando ora e Deus mostra. Deus mostra. E Deus tem ciúmes. Deus não tem preferido. Deus não é que Deus não tem preferido. Deus não tem filhinhos queridos. Ele tem íntimos. Ele tem íntimos. E esses íntimos, meu irmão, tu não mexe. Não mexe. Vai ver tua vida, né? Para de se incomodar. Se a pessoa tá lá porque Deus colocou. O Deus que ele serve, você pode servir. E pode mudar a sua história. Mas, olha, ímpio não mexe com crente. E crente não mexe com crente. Crente tem que orar um pelo outro, né? Mas, infelizmente, sabe que não é bem assim. Que não funciona bem assim. Tem gente de todo jeito.
Tem gente que quer vencer na força do braço. Tem muito crente feiticeiro, fazendo oração contrária, orando pra matar, orando pra dar errado, orando pra pessoa não prosperar. Isso é pior que macumba, meu irmão. Porque o ímpio lá tá fazendo, mas não tem conhecimento. E quando você ora desse jeito, você tá sendo um crente feiticeiro. Você tá fazendo algo terrível e pode se voltar pra sua vida. Então a palavra de Deus é essa hoje. Não mexe com o escolhido. Não mexe com quem Deus decidiu honrar, quem Deus decidiu levantar. Tá achando ruim, vai falar com Deus. Vai questionar Deus, por que você colocou ele lá? O que ele tem? O que ele tem que eu não tenho? O que eu posso fazer pra ser igual a ele, ser melhor? Você pode fazer isso, você pode orar, você pode buscar a presença de Deus. Você pode reclamar com Deus, né? Tem gente que se incomoda quando a honra de Deus, o destaque de Deus chega na nossa vida. E não entende. Porque às vezes a pessoa é até melhor. Às vezes a pessoa é até melhor, meu irmão. Tem um conhecimento vasto da palavra. Meu Deus do céu, violento. Entende da Bíblia. Entende da geografia da Bíblia. Entende dos costumes. E para finalizar aqui, meu irmão, não mexe. Não mexe, né? Quem Deus escolheu, quem Deus colocou em lugar de destaque. Deus, ele que colocou aquela pessoa, ele também pode te colocar. Então, que Deus venha te abençoar, venha falar grandemente no teu coração e abrir seus olhos, né? Deus é um Deus que contempla todas as coisas, que ele sabe onde há a verdade, ele sabe onde há o engano, ele sabe onde há a mentira. E Deus, ele é fiel, ele é justo. Então, que Deus te abençoe e compartilhe essa palavra em nome de Jesus, que eu creio que pessoas precisam ouvir. E que o Senhor vai falar grandemente, venha tomar posse daquilo que Deus tem pra você, daquilo que Deus reservou pra você. Hoje é um dia de vitória, tome posse em nome de Jesus. Depois conta aí, aconteceu algo muito bom depois dessa palavra? Conta aí nos comentários, fala aí, olha Laís, aconteceu isso, e aquele processo parado, o Senhor liberou, o advogado me ligou, eu não sei, mas eu profetizo que algo de bom vai acontecer muito sobre a tua vida, que Deus surpreendeu o teu coração. Assim é a minha fé, na minha vida e na tua vida. Deus vai fazer alguma coisa. Deus, ele move céus, ele move terra para alegrar o nosso coração, para nos dar a vitória. E assim, Deus, eu creio piamente na tua vitória e na minha vitória. Então, que Deus te abençoe. Aqui é Laís Bastos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti nesse dia, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que você venha ser um diferencial onde você chegue, que onde você chegue, a presença de Deus invada o lugar, que as pessoas olhem e falem assim, meu Deus, como eu sinto paz em você, como eu sinto uma coisa diferente, como é bom estar do seu lado, como eu gosto de conversar com você. Então, que a presença de Deus venha fazer isso com você, porque temos que ser boca de Deus na terra, né? Exalar paz, né? Ser, como eu poderia falar, trazer paz, apaziguar onde há guerra, onde há conflito, não agitar, não jogar ali gasolina, né? Que a gente venha ser pessoas diferentes em tudo, no falar, no andar, em tudo, porque o Senhor nos chamou para isso. O Espírito Santo, ele nos ajuda em tudo em nossa vida, em tudo. E por vezes tem coisas que eu não sei fazer, e eu falo, Espírito Santo, me ajuda a fazer isso aqui, porque eu não tô conseguindo. E o Espírito Santo vai lá e me ajuda. Então é assim que ele faz, ele vai te dar sabedoria em diversas situações, e aí é dele que vem a honra, é dele que vem o reconhecimento. Não espere do homem, não espere, dê o seu melhor, onde você chegar, dê o seu melhor, porque Deus conhece, Deus sabe, Deus vê, né? E muitas vezes plantamos em alguns lugares e não vamos colher lá, não vamos colher em outros lugares. Mas tudo que você planta, você colhe. Então que você venha plantar coisas boas. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, uma noite, uma madrugada, uma tarde, eu não sei. Mas que seja abençoado, para a honra e glória do nome desse Senhor Jesus Cristo, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso e eu amo. Mas eu amo Jesus assim, rapaz. Sem medida, até a eternidade, além da eternidade, eu vou amar meu Jesus. Deus te abençoe.